E aí pessoal, tudo bom? Como havia prometido, vou criar um projeto aqui, ó, rapidinho, tá? Para explicar o switch case, console application, linguagem C. Nome do projeto, vou colocar switch case, tá? Que é o nome da função que a gente vai trabalhar, que é de escolha. Para esse tipo de uso do switch case, é bom que vocês entendam que para utilizar o switch case eu tenho que ter em mente que a pessoa tem que fazer uma escolha entre uma lista, né? Ou seja, eu tenho lá uma lista de execuções, como por exemplo, eu vou imprimir na tela, eu nem criei variável ainda, vou só imprimir aqui, ó, digite, né? Ctrl/L. Vou copiar esse printf porque eu vou duplicar ele para facilitar, tá? Então digite, e aí aqui dentro eu vou colocar, ó, para imprimir por exemplo, imprimir sei lá, título do Palmeiras, né? Vou usar de novo o printf só para facilitar, vou copiar, colar, digite, vamos por 2 para imprimir título do Corinthians. Vou copiar de novo e fazer um outro printf aqui, ó. Digite 3 para imprimir título do Santos. E 4, por exemplo, do São Paulo. Que aí são os principais, né? Vamos dizer assim, São Paulo, tá? Deixa eu tirar a acentuação, senão não vai sair. Opa, São Paulo. Beleza. Se eu executar isso aqui, ó, ele vai me imprimir uma lista, ó, digite um menuzinho, ó. Eu tenho que digitar um desses valores. Para que isso ocorra, eu vou precisar criar aqui um int opção, ou OP, que é uma variável do tipo inteiro que vai receber um desses valores que a pessoa vai digitar. E aqui embaixo dos printf, faço um scanf para ler o valor que a pessoa vai digitar. Como o valor eu sei que é do tipo inteiro, que eu já declarei aqui em cima, né? E o nome dela que é OP, tá? E aí eu vou então, depois que eu tenho o menu apresentado para a pessoa e armazenando a opção que ela escolheu do menu, eu vou para o switch. Então, ó, switch OP. Por que OP? Porque é a variável OP que está armazenada a opção que ela escolheu. E aqui eu vou trabalhar os casos. Case 1, 2 pontos. E coloco aqui, ó, por exemplo, o Palmeiras, printf. Eu vou imprimir na tela o título. Palmeiras campeão do universo. Um exemplo, tá? E finalizando um break, porque esse break aqui, ó, vai parar a execução do caso 1, tá? Vai sair, esse comando faz com que o meu switch finalize, tá? Vou fazer o dos outros casos, são 4, né? Então por isso que eu já copiei 4 vezes. Então caso 2, caso 3 e caso 4. Aqui, é claro, eu vou trocar, é Corinthians. Claro que eu sou palmeirense, eu não vou querer que imprima que o Corinthians é campeão, e sim quem é Corinthians. Quem é Corinthians? Bom, aqui é do Santos, correto? Ó, o item caso 3, ó, é do Santos. Então, Santos não é campeão desde Pelé. Beleza, são textos, tá? Só para representar. E por último, São Paulo. Então, São Paulo é campeão do Miss Universo. Beleza, só para brincar, tá? Bom, eu fiz aqui meu switch, ó. Declarei o switch, a opção que a pessoa escolhe, e qual o contexto que será executado para cada caso, tá ok? Bom, feito isso, e aí você vai falar, tá, e se a pessoa digitar qualquer outro valor que não seja de 1 a 4? Então eu crio aqui no final o que a gente chama de default, tá? Default, aí ó. Que o default é nada mais do que o que? Uma execução padrão. Caso a pessoa não escolha nenhum desses casos, vai executar o default. Então, por exemplo, ó, você não
escolheu um item da lista, né? Um exemplo, tá? E aí eu dou um break para sair da execução, tá? Eu vou, para quem acha que tá difícil ler dessa forma, botão direito, Format Use Style, ele dá uma formatada para você, né, nas execuções, ou seja, na sua programação. Então, ó, declarei a OP, fiz o menu, li a informação que a pessoa digitou e salvei no OP, declarei o switch para escolher a opção. Então, o que a pessoa digitar aqui vai executar os casos. Caso ela digite algo que não tenha opção ou que não tenha caso montado, vai executar o default. Se eu executar dessa forma, ó, ele vai me dar aqui, ó, digite 1 para imprimir título Palmeiras, 2, eu vou pegar o 3 aleatório, 3, e vou dar Enter. Ó, Santos não é campeão desde Pelé. Ou seja, o que ocorreu? Quando eu digitei 3 e armazenou em OP, meu switch disparou, ou seja, direcionou a execução da opção 3, que é o caso 3, e imprimiu isso aqui na tela, finalizou e acabou, tá? Ou seja, ele saiu depois e finalizou o processo, tá? Se eu executo com a opção 1, ele fala, ó, Palmeiras é campeão do universo. Se eu executo na opção 2, aí, ó, quem é Corinthians, né? E a opção 4 é do São Paulo. São Paulo é campeão do Miss Universo. E eu posso colocar, vamos supor, 6. Não tem opção 6. Ó, você não escolheu o item da lista. Se eu digitasse qualquer valor, tipo um valor alto também, aí você não escolheu o item da lista, tá? Então é bem simples o switch case, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui, ó, alguns segundos para vocês darem uma pausa e aqui para vocês darem uma pausa e entenderem o processo, tá, ok? Switch case é bem simples, tá? A ideia do switch case alinhado é se caso eu tivesse aqui, ó, no caso 1, caso 2, uma outra escolha, por exemplo, aqui poderia ser assim, ó, digite 1 para imprimir o título do Palmeiras. Só vou mexer no 1, tá? Aqui dentro eu poderia ter, por exemplo, além do Palmeiras campeão do universo, poderia ter uma escolha, como por exemplo, né, ó, print F, um exemplo, tá, ó, digite 1 para Paulista, vou colocar tudo na mesma linha, 2 para Brasileiro, que é o campeonato, né, Brasileiro, e 3 para, sei lá, vamos pegar uma outra, Libertadores, que são os campeonatos existentes, tá? Vou colocar até aqui, ó, né, ou 3 para Libertadores. E aí, aqui embaixo, eu vou fazer o scanf, de uma leitura do tipo inteiro, então porcentagem D. Agora deixa eu voltar aqui, ó, pra vocês entenderem onde é que eu tô, caso 1 ainda, tá? Vírgula e comercial, posso até usar OP. Aí você fala, mas o OP não foi aqui de cima? Sim, eu li aqui e salvei em OP opção. Ele usou aqui. Definiu o caso, eu posso usar ele de novo, porque a hora que a pessoa digitar outro número, vai substituir o valor. Se ela tinha escolhido 1, aqui pode ser que ela escolha 2 e eu dou sequência. E aí, é claro, dentro desse contexto, vou até tirar esse print aqui e vou falar assim, tá, depois que ele digitou a opção, eu posso vir aqui, né, ó, e fazer um outro switch de OP, tá? E esse switch ter um caso, explicar o caso, case 1. Vamos já fazer só para mostrar, para você ver que dentro de uma case eu posso ter outro switch, ó, tá? Caso 1, caso 2 e caso 3, que é a ideia. Aqui é o El Paulista, então, por exemplo, vamos imprimir aqui, ó, print F, campeão paulista, né? E eu vou fazer essa mesma ideia para os demais, ó. Só que aí, em vez de ser aqui é paulista, brasileiro e Libertadores, da Libertadores, tá? Um exemplo, tá, ó. Não Ctrl/N, esse, para lembrar, o Ctrl/N pula de linha, tá? Ó, vamos colocar aqui também, beleza, tá? Só para pular. Você viu que eu só fiz no case 1. Dentro desse case 1,
que finaliza aqui, tem um outro switch. É claro que aqui eu poderia ter um default, tá? Ó, posso até copiar esse carinha aqui e jogar aqui dentro, porque ó, você não escolheu o item da lista. É o default. Esse default aqui faz parte desse switch. Esse default de baixo faz parte do primeiro switch, tá? Se eu executar, vamos ver se, deixa eu ver que eu esqueci. Opa, ponto e vírgula. Cadê? Tá faltando aqui, ó, ponto e vírgula. Esqueci um ponto e vírgula. Ele falou que espera esse ponto e vírgula antes do scanf. O scanf está aqui, antes dele é a linha de cima. Faltou esse ponto e vírgula aqui. Bom, vou dar um F9, vamos executar. Beleza, ó. Ele pediu para mim escolher os títulos. É claro que se eu escolher 3, ele vai imprimir só o do Santos, tal, né? Vai continuar a mesma forma. Só que eu mudei foi o 1. Se a pessoa digitar 1, ele me pede, ó, digite 1 Paulista, 2 Brasileiro, 3 Libertadores. Vamos pegar 2, né? O brasileiro, 2. É o campeão brasileiro. Você viu que ele fez duas escolhas, ó. A primeira é essa daqui, ó. Qual o título? É do Palmeiras, no caso 1, porque foi o caso que eu fiz o outro switch. A hora que eu digitei 1, ele já veio pro caso 1, aqui, ó, e pediu, digite 1 para isso, 2 e 3. E leu. Eu digitei, ó, 2. Quem que é o case 2 desse meu caso 1 aqui? Campeão brasileiro. Foi o que ele imprimiu, campeão brasileiro. Tá? Isso é o que a gente chama de switch aninhado. Tá? É um switch dentro de outro. Eu poderia ter, aqui nesse caso 1, outro switch, não tem problema. Então você teria, por exemplo, o switch principal, que é o primeiro switch, e o primeiro caso 1. Dentro do primeiro caso 1, eu posso ter um switch e um caso 1. E dentro desse caso 1 aqui, ó, eu posso ter outro switch. Então assim, eu posso fazer um aninhamento de switches. Tá? Essa é a ideia do switch case aninhado. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou dar uma diminuída aqui nos comandos, tá? Para que vocês consigam, às vezes, copiar, tirar dúvida. Vou aguardar uns minutos, uns segundinhos. Vou arrastando para baixo, que aí dá tempo de você dar pausa e complementar a sua programação. Lembrando que, pessoal, switch case, ó, não tem ponto e vírgula aqui. Abre a chave e fecha a chave. Esse switch aqui, ó, que está aqui dentro, abriu aqui e fechou aqui, ó, tá? Esse break faz parte desse caso 1 aqui, tá? Esse último break aqui, porque esse caso 2 faz parte desse cara, tá? Só para vocês verem, eu vou fazer o seguinte. Opa. Vamos fazer assim, ó. Só para vocês entenderem. Vou colocar dessa forma. Opa. Para vocês, deixa eu ver se eu... Aí, beleza. Ó, toda vez que tiver 2 estrelinhas, faz parte desse switch aqui, ó. Então, esse cara aqui faz parte desse switch. Esse faz, esse faz, esse faz e esse faz. E quando tiver 3 estrelinhas, faz parte desse switch aqui, ó. Deixa eu colocar mais uma estrelinha aqui. Então, ó, esse carinha aqui. Esse caso 1 faz parte do... daqui, daqui e daqui. Vamos organizar aí. Então, ó, esse switch, os pertencentes a ele, os casos são esses daqui, ó, tá? Que é o que tem 3 estrelinhas. Esse switch são os que tem 2 estrelinhas, ó, tá? Ó, esse e esse, tá ok? Entendido? Bom, pessoal, acho que é só, dá para vocês entenderem, né? Só para levar. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.